E aí, brother? Que bom que você está aqui mais uma vez. E hoje juntos nós iremos continuar a nossa história. Estamos conhecendo alguns amigos. Você lembra, né? Vamos só fazer uma breve viagem no tempo para você lembrar tudo que a gente já viveu juntos. No primeiro capítulo, a gente viu lá na página 7 o que foi que nós vimos? Conhecemos alguns amigos. Conhecemos o Alex, a Thalita, o Igor, o Vitor, a Carla, a Juliana. E a gente também respondeu uma carta sobre nós, ó. Tá aqui, ó. Você falou sobre você, sobre o que você mais gosta, o que você menos gosta, qual o seu apelido, qual a curiosidade que você tem vontade de descobrir. Eu já ouvi muitas curiosidades legais. E você, se ainda não respondeu, corre lá e responde. Responde porque eu quero ver qual a maior curiosidade que você tem. Eu já ouvi curiosidades sobre o espaço, sobre o mar, sobre a mente, sobre o cinema. Eu ouvi curiosidades incríveis e eu quero saber qual é a sua se você ainda não respondeu. Nesse primeiro encontro a gente descobriu um pouco sobre cada amigo nosso que a gente conheceu. A gente descobriu que o Alex tem um sotaque bonito e confundiu a alegria com a felicidade. A gente descobriu que a Thalita é tímida, mas está conseguindo vencer a timidez. A gente descobriu que o Igor tem um certo medo, mas também está conseguindo vencer o medo dele. A gente conheceu o Vitor, que é meio bravo, pavio curto, mas a gente também descobriu que o Vitor está descobrindo coisas incríveis sobre a raiva. E hoje a gente vai conhecer mais profundamente a Carla. Só que no segundo encontro a gente viu, como eu disse, a diferença da alegria e felicidade. E o Alex falou, descobri que com a sua ajuda que a alegria não tem casa, que ela mora em qualquer lugar. Então, nós não seremos felizes apenas se fulano for nosso amigo. Nós não seremos felizes se apenas tivermos tal celular. Nós podemos ser felizes de diversas maneiras diferentes, porque a felicidade é a soma de muitos momentos alegres, tá? Então quem é feliz também fica triste. A felicidade, ela é o total, certo? Ela é o total da nossa vida. A alegria é o momento. Então a alegria é um momento que faz bem, a tristeza é um momento que leva a nossa energia, porque a gente perdeu alguma coisa importante pra gente. E é isso que aconteceu com a Juliana, que a gente viu na página 15. A gente viu, veio, o que foi que a gente descobriu com o Alex? Que a gente pode ser feliz em qualquer lugar se a gente conseguir observar as oportunidades de beleza e de diversão que cada lugar tem. Não precisa estar num parque de diversão para se divertir. Precisa ter criatividade, precisa estar aberto, precisa fazer amigos. E isso é muito legal. Mas a gente viu, no caso da Juliana, que ela estava triste. A gente descobriu que a tristeza é quando a gente perde. E a Juliana, ela perdeu o quê? Ela perdeu a convivência com os pais, porque os pais dela agora moram em casas separadas e ela perdeu o costume que ela tinha de acordar e dormir do lado do pai e da mãe. E essa tristeza demorou muito tempo, porque ela pensou que tinha perdido o pai e que tinha perdido a mãe. Mas o que foi que a Juliana descobriu? A Juliana descobriu que ela não perdeu, que só mudou. Ela perdeu umas coisas, né? Porque quando o pai dela saiu de casa para morar em outra casa, não dá para tomar café da manhã todo dia com o pai. Porém, ela ganhou outra casa. Ela ganhou outro quarto. Ela ganhou outros amigos, outros momentos. Que demorou para ela entender que isso era um ganho, porque ela estava muito triste. E o que foi que ela descobriu? Ela descobriu que nenhuma tristeza é para sempre. Então a gente pode continuar. Devagarzinho, mesmo triste, quando a gente continua, aquela tristeza passa. Claro que se a gente não estiver ignorando essa tristeza, fingindo que ela não existe. Ela assumiu. O que foi que ela fez? Ela escreveu num diário. Então, quando você estiver muito triste, você pode conversar com alguém ou você pode escrever ou desenhar em um diário, que ajuda muito você a entender a sua tristeza e entender que ela muda todo dia que passa. Depois a gente viu o Igor, que falou sobre o medo que tem do escuro, uma conversa legal que ele teve com o avô dele, e ele descobriu que todo mundo tem seus medos. Que todo mundo tem seus medos. E uma coisa que ele descobriu é que mesmo com todo mundo tendo os medos, a gente pode enfrentar os nossos medos. Porque uma coisa comum que a gente sente quando a gente está com medo é que somos fracos. E medo não tem nada a ver com ser fraco. Todo mundo sente medo. Cada um tem o seu medo. Seus medos. Depois a gente viu o Vitor, que estava com muita raiva, querendo se mudar do colégio, e aí o pai dele fez uma experiência com a parede branca, você lembra? E mandou ele sujar a parede, e aí ele acabou se sujando, e a gente aprendeu uma coisa. A gente descobriu que com a raiva não faz mal, a raiva que não é inteligente, ela não faz mal apenas para a pessoa que a gente está falando ou reclamando.
A raiva sempre também nos atinge. Então, por isso que é importante a gente ter inteligência quando a gente tiver raiva. E o que é que causa raiva? Ser atrapalhado. Ser atrapalhado. Porém, existe a raiva inteligente e a raiva que não é inteligente. A raiva que não é inteligente quer destruir. A raiva que é inteligente quer resolver. E hoje a gente vai pro nojo. Pra nossa amiga... como é o nome dela? Como é o nome dela? Carla. Pra nossa amiga Carla. Tá na página 25. E vem comigo nessa história. Pensem em algo super, hiper, ultra, mega nojento. Tipo fazer uma bolinha de meleca no nariz. E ela cair na sua boca sem querer. Ou você tocar no vômito de alguém. Pode ser que sua expressão facial tenha feito isso aqui, ó. Seu nariz tenha se enrugado, o seu lábio tenha subido. Talvez tenha até colocado a língua nos dentes e tenha feito esse som. Aconteceu algo assim com você? Sabia que só o fato de você ver alguém com nojo faz você também ter nojo? A sensação de nojo, por mais que seja estranha, por vezes, tem uma relevância muito grande em nossa sobrevivência. Sabia? Simplesmente porque somos ensinados a não nos aproximar de coisas que causem nojo. Esse fato evita que nós venhamos a comer, por exemplo, comida estragada, que pode causar doenças. Percebesse como é importante o nojinho a cada dia? O nojo é importante. Cada emoção ela vem trazer uma mensagem. Lembra disso? Como se fosse a coruja do Harry Potter? Como se fosse um mensageiro tipo WhatsApp? Cada emoção quer falar alguma coisa. Só que tem pessoas que não conseguem ouvir o que a emoção está falando. E quando não conseguem ouvir o que a emoção está falando, acabam se embananando toda. Então, o que é que o nojo quer falar quando ele aparece? Ele quer dizer assim, cuidado, isso pode ser perigoso. Certo? Então, quando você vê algo nojento, você quer tampar o nariz, tampar a boca. Por quê? Porque aquilo pode ser perigoso. Sempre que algo nojento aparece, é porque aquilo pode ser perigoso. Só que com a Carla, existe uma coisa muito interessante. Vê só. Como a gente viu lá no início, a Carla tem um problema no intestino e ela vomitava muito por conta desse problema. E a mente dela fez uma associação. A mente dela fez uma ligação. Ela começou a pensar que tudo que ela comia ela botava para fora. Mas não era a comida que estava fazendo mal, era o intestino dela que não estava bem. Era o estômago dela que não estava bem. E o que foi que aconteceu? Ela não percebeu isso, ela foi desenvolvendo um medo e um nojo de tudo. Porque ela estava com medo de botar para fora. E aí ela começou a não querer comer, e ela começou a ficar bem magrinha, bem magrinha, bem magrinha, bem magrinha. E ela começou a ficar um pouquinho doente, ela foi muito para os médicos, porque ela tinha nojo de tudo. Então, será que ela está certa em pensar isso? Como poderíamos ajudar a Carla? Claro que não é bom fazermos algo quando não nos sentimos bem. Mas, o que é que acontecia? O nojo ele serve de sinal, cuidado, isso é perigoso. Só que no caso da Carla, a mãe dela, o pai dela dizia, você tem que comer, pode comer. Então assim, ela sabia que aquilo não era perigoso, mas o corpo dela estava dizendo que era perigoso. Então era um exagero da emoção. E esse exagero ele pode ser trabalhado. Eu não sei se você tem nojo de uma forma muito forte de alguma coisa. No caso da Carla, ela estava sofrendo porque ela não estava conseguindo mais energia para brincar, porque ela não estava comendo bem. Então a mãe da Carla ficou super preocupada porque ela estava muito resistente e sem querer tentar. Em um seu sonho, escuta essa história. Em seu sonho, a Carla estava caminhando no meio de um lindo bosque e lá tinha várias fruteiras, bem bonitas. Ela parava, admirava as fruteiras e seguia. Depois o cenário mudava e ela não estava mais no bosque. Agora estava ela lá numa fábrica de chocolates. Ela admirava os tantos e tantos chocolates e continuava. Depois o cenário mudava mais uma vez e ela estava em um lugar como um Masterchef, sabe aqueles programas de cozinha? E as pessoas estavam fazendo comidas com aparências muito gostosas e ela admirava os pratos e como eles estavam sendo feitos, mas ela ia embora. Depois o cenário mudava de novo e agora ela estava na cozinha da casa da mãe dela e a mãe dela estava cozinhando com muito amor e no sonho a mãe levava o prato para ela. Ela admirava o prato, mas dessa vez ela experimentava. E no sonho ela não ficava... E no sonho ela não tinha nada. E ela ficava super feliz, porque ela conseguia comer sem sentir aquela sensação.
E quando ela acordou, ela falou para a mãe animada sobre o sonho e ela foi surpreendida quando chegou na cozinha e sua mãe estava justamente cozinhando. A mãe perguntou se ela não queria experimentar. Juliana se permitiu. A sensação foi bem melhor do que no sonho porque ela era real. Depois de algum tempo, ela fez alguns exames e os médicos disseram que ela estava muito mais saudável e que agora ela podia correr bem mais rápido porque ela tinha os nutrientes suficientes no organismo dela. Então, quando você tem nojo do que não deve, quando você tem nojo demais, quando você quer manter longe coisas que não precisa, você pode ficar frágil, tá? Por exemplo, você pode ter nojo de pessoas e você se mantém longe delas e você que sai perdendo. Tem coisas que de fato são perigosas. Lembra? Perigoso é tudo aquilo que pode nos contaminar. Mas a gente não pode acreditar em tudo o que o nojo diz. A gente tem que ouvir o que ele está dizendo e a gente tem que questionar. Será que isso de fato faz mal? Porque às vezes a gente tem nojo de uma água de coco, quando que a água de coco faz muito bem. E a gente diz eca, e isso é um absurdo, dizer eca com água de coco. Então cuidado com as impressões erradas que o seu nojo pode lhe trazer. Olha o que a Carla falou. Descobri, com sua ajuda, que devo dar oportunidade para conhecer e experimentar novas situações. E que o fato de ter dado errado no passado não significa que vai dar errado de novo. Cara, muito massa. Ela descobriu que ela pode tentar mais uma vez. Lembra daquela música? Tente outra vez. Acho que você não conhece essa música não, mas tem uma música muito massa que ela diz o quê? Tente outra vez. E o nojo, quando ele vem, ele quer fechar as portas como um castelo, sabe? E você diz assim, nunca mais eu experimento isso. Só que você pode estar perdendo um grande sabor. Então eu quero te convidar hoje a experimentar algo que você pensa que é nojento, mas que sua mãe disse que não é nojento. Que seu pai disse que não é nojento. Um tempo eu achei que pimentão era a maior nojeira. Só que nojo é perigoso e pimentão não é perigoso. Pelo contrário, pimentão faz bem. Mas ela tinha um gosto tão estranho na minha cabeça, mas ó, eu fui, dei uma oportunidade, dei duas oportunidades e hoje eu sou fãzaço de pimentão. E um molho com pimentão é muito mais gostoso e eu sou muito feliz porque eu consegui tentar de novo. E eu descobri e eu ensinei o meu nojo a ser mais inteligente. E eu quero te convidar agora a ensinar o teu nojo a não ser bobão. Sabe o nojo bobão? É aquele que diz, sem nunca ter experimentado. Esse é o nojo bobão. O nojo bobão é o nojo de quem nunca experimentou. Então, se sua mãe está dizendo, se seu pai está dizendo, se sua tia está dizendo, por que não confiar? Agora não precisa, não pode se dar uma oportunidade só. Porque na primeira sua mente está muito fechada. Você tem que tentar pelo menos 5 vezes para você conseguir acessar o sabor de algo novo. Então é isso, eu quero te convidar a não ser bobão, não ser bobona. Vai lá e experimenta. E você vai me contar uma história bacana. Fechou? E aí eu quero que você desenhe a expressão do nojo na página 27 e eu quero que você desenhe se algo te faz sentir nojo hoje. Fechado? Você faz isso? Você desenha? Você fala para todo mundo que o encontro de hoje foi sobre nojo, que você quer vencer algumas coisas que você pensa que é nojento, mas nunca experimentou? Fechado? Você me promete isso? Valeu e tchau!